Opa, aqui é o Osni. Nesse tutorial a gente vai ver um pouco sobre o painel de relatórios do Call Center, né? Então a gente vem aqui, ou aqui no menu, em relatórios, entra com o usuário admin, que é o usuário principal, né? Quando você contrata o Call Center, você recebe o usuário administrador do painel de relatórios. E nesse primeiro tutorial, antes de ver qualquer relatório, nós vamos ver como é que a gente configura o painel de relatórios, né? De acordo com a nomenclatura que a gente quer usar, com a nomenclatura que a gente quer que apareça nos relatórios. Antes da gente configurar, vamos entender que esse painel ele pode ter quantos usuários sejam necessários, né? Não significa que os usuários são agentes, né? Que um agente tenha que ter acesso ao relatório, nem que o supervisor tenha. O supervisor vai ter dentro do seu nível, o administrador vai ter também, mas você pode promover e criar relatórios para diretores, para gerências, para outros setores, né, que precisam ver o desempenho, precisam ver algum tipo de métrica da central de atendimento ou do telemarketing que você possui ou quer montar. Então a gente vai ver agora nas configurações as criações de usuário, as criações de chaves de nível de acesso para esses usuários, né? E em alguns tutoriais a gente vai entender como que configura esse relatório de call center. Vamos começar pelos usuários, né? E você percebe que o usuário administrador ele tem uma série de user keys, né? Já o agente aqui 2001 ele só tem essas duas user keys. As user keys elas são utilizadas para você determinar o que um determinado usuário pode ver. Então vamos supor que eu tenha, vamos fazer novamente aquela questão do multi-tenant, tá? Multi-tenant, para quem não sabe, é a possibilidade que você tem de utilizar um sistema para várias empresas ou para vários fins específicos e diferentes, distintos. Por exemplo, o gerente de um setor não pode ver o relatório de um outro setor, né? Só pode ver o do seu. Então, o que vai impedir, o que vai dar esse nível de acesso? No caso do painel de relatórios, as user keys, né? Então, por exemplo, eu sou um supervisor que eu só preciso ter acesso aos relatórios dos agentes 2001, 2002, 2003. Então, a minha user key, né, quando eu for criar lá um supervisor, ela não vai poder ter todos os agentes aqui como está escrito, né? Se você perceber aqui, ó, da onde que vem essa nomenclatura? Vem do próprio agente. Quando a gente vai lá em agentes, né, entender o que é uma user key. O agente 2001, quando ele é criado, ele tem uma user key AG 2001. Essa user key ela já vem pré-configurada no call center em nuvem. Não impede você de mudar, você pode alterar, você pode criar coisas novas, né? Lembrando que aqui é um call center de 16 atendentes apenas, né? Porque a gente está usando nesse tutorial. Você pode ter um call center maior, você pode ter outras nomenclaturas, você pode até mesmo pôr o nome da pessoa aqui. Eu sugiro que você coloque o código e acompanhe um pouco a nomenclatura que está aqui para você não se atrapalhar. Então, tudo que eu tenho dentro do painel de relatórios, quando eu vou configurar, eu crio uma key, uma chave, né? Uma sigla que vai determinar aquilo. E para que serve essa sigla? Quando eu coloco uma sigla, eu estou dizendo só os usuários que declararem essa sigla na sua configuração, né, voltando para o usuário, vão poder ter acesso àquela determinada informação. Então, se eu criasse o agente 2001 sem chave, aqui na aba de configuração de agentes, ele seria visto por todos, porque como ele não tem chave, qualquer um pode ver. Como ele tem a chave AG 2001, só quem declarar lá em usuários a chave AG 2001 é que vai conseguir vê-lo. Se eu tirar essa chave daqui, até mesmo do administrador, ele não vai conseguir mais ver informações do agente 2001, porque não tem mais a chave. Acho que ficou claro. Vamos fazer a criação aqui de um agente para exemplificar. Então aqui você vai criar o login, né?
usuário teste. A senha 1234, o nome real, usuário teste, se está habilitado ou não, o e-mail opcional, né? Master key você põe como não. Se você colocar como sim, você dá super poderes a esse usuário, ou seja, ele não vai respeitar mais as keys com essa função. Master Key ele vê tudo e todos, independente se tem chave ou não e se ele declarou chave ou não. Eu aconselho não usar isso, a não ser que seja para o administrador. Uma vez que o sistema é dedicado e só você vai utilizar o teu call center, você pode pôr para o administrador para ver tudo, mas quando você quer separar as coisas, até mesmo quando você quer ver um relatório específico, é bom você separar por chave. Você declara as chaves aqui. Então vamos voltar ao Master Key para não, né? E vamos dizer que esse usuário teste queira ver só as filas de 8001 a 8003, então ele vai lá, declara Q8001, espaço Q8002, ou melhor, ele quer as filas 2017, 2017, Q2018, Q2019, e ele quer ver o agente 2010, o agente 2011 e o agente 2012. Pronto, está declarado. Ele, quando ele entrar no painel, ele vai ter acesso só a essas informações. Aí o relatório do agente 2013, ele não vai conseguir enxergar, por mais que ele tente tirar o relatório, não vai aparecer para ele. Tá? Aqui você tem outras informações, né? Que você pode colocar, mas basicamente você colocando login, senha, o nome do usuário, né, se está habilitado e as chaves que você quer ver. Eu quero ver todas as chaves como administrador. É fácil. É só você vir aqui em usuários, você tem o administrador, né? Você copia as chaves. Existem outras chaves aqui pré-configuradas do sistema que servem para relatórios também. Você copia essas chaves e na criação de um novo usuário você cola essas chaves aqui. Você vai ter a visualização total de todas as funções aqui que você precisa como um administrador, né? Você pode também editar um usuário para facilitar, e na edição, né, trocar aqui, evidente, você não vai deixar aqui como agente 2002. Embora essa aqui seja o login dele, que é fixo, aqui você vai poder colocar o nome do agente, né? Se for, enfim, independente do nome da pessoa, é importante você colocar. Eu sugiro que você faça sempre assim. Você coloque o código do agente, né, dê um espaço e coloque o nome da pessoa, né? Porque aí você vê quem é e sabe que número de agente ela é, que é bem importante isso. E aqui, ó, o próprio agente, né, ele já está declarando para poder se ver, se caso você ou a supervisão queira dar acesso ao agente para ver algum relatório próprio, ele tem chave para né, para conseguir ver relatórios de si mesmo. E aqui eu também pus na edição de um usuário existente para mostrar para vocês que é possível clonar, né? Você no botão clone você vai pegar algumas informações, vai clonar e criar um novo usuário, né? E aí você consegue dar acesso a uma outra pessoa, né, além do que tem aqui. Aqui a gente tem o acesso do administrador, do supervisor, né, e outros que sejam necessários. É importante você configurar as filas também, né? O nome da fila aqui está como fila 2018, fila 2019, etc. Mas é importante que você na edição você coloque, essa aqui é a fila de vendas, telemarketing, essa aqui é a fila que vai, enfim, cuidar da operação de cobrança, da operação de comercial, saque, o nome que for mais adequado. E por que é importante colocar esses nomes de forma adequada? Porque o relatório é justamente o que você quer ver de resultado, de métrica, e de acordo com a tua nomenclatura, com a produção da tua empresa.
Então você tem que pré-configurar. Eu estou mostrando as configurações antes justamente para você pré-configurar como você vai usar. Ah, eu vou montar uma campanha de telemarketing na fila 2019. Então você, como é que vai chamar? Vai ser Telemarketing Brasil. Então você tem que vir aqui e mudar o nome para Telemarketing Brasil, porque quando você for extrair os relatórios, vai aparecer com esse nome. O relatório vai fazer sentido muito mais do que fila 2019, que ninguém sabe o que é, né? Só o administrador. Então, as informações que você configurou e montou lá na administração do teu call center, você tem que trazer para cá e configurar também para o relatório sair conforme, né? Conforme as informações. Você também pode clonar aqui uma fila se você quiser criar, na parte de baixo. Eu vou abrir aqui numa nova janela, só para a gente ficar mais fácil de acessar aqui. Então, vamos aqui nas filas, né? Então, quando você manda editar uma fila, ele tem a possibilidade de clonar aqui para você criar uma fila semelhante. Outra coisa importante que você tem que fazer, aqui a gente tem 32 agentes num sistema de 16. Por quê? Porque os agentes, né, nesse botão aqui com o lapisinho, você edita as informações da fila. E nesse botão que tem o ícone, né, de duas pessoas aqui dos agentes, você edita os agentes. Então o que acontece? Eu tenho aqui 3 opções, mas você vai marcar sempre a primeira somente. Onde eu tenho o agente 2001 e eu tenho o agente 2001 discador. Então, o que vai valer para mim? Quando você tiver numa campanha ativa, lá que o agente ele loga naquele painel para o discador despachar chamadas para a fila dele, para ele atender e fazer um ativo, um telemarketing, um televendas. Então esse agente ele vai ser o, né, número do agente, espaço discador. Então se o agente 2005 trabalhou numa campanha ativa, ele vai figurar como esse agente discador. Eu vou poder ir lá em agentes, localizar o agente 2005 discador, que é esse aqui no caso, né, editá-lo e mudar o nome dele. Não, agente 2005 discador não, esse aqui é o Marcos de Almeida, tá, tô dando um exemplo de nome aqui, que é o agente. Aí você troca, salva aqui, né, acabou. Mas o que é importante aqui, voltando para a configuração de filas, nesse ícone aqui dos agentes. Quando você marca um agente numa fila, por exemplo, todos os agentes aqui estão marcados para a fila 2019. Significa que ele faz parte da fila. Aí se o agente 2004 discador não fizer parte dessa fila, desmarque. Desmarque e salve as configurações. Por quê? Porque no monitoramento em tempo real ele não vai aparecer, que é uma outra feature que nós vamos ver aqui do painel. Ele não vai fazer parte dessa fila, ele não vai ser membro dessa fila. Quando você marca na lista de agentes o agente na coluna main, né, principal, dentro de uma fila, você está dizendo esse agente faz parte dessa fila. Se ele não fizer, na fila 2019 o único que faz parte é o agente 2001. Então você desmarca todos e deixa só ele marcado. Isso é importante também. O que mais que a gente pode ver aqui de filas? Aqui tem todas as filas, tá? Que é uma criação para tirar um relatório mais geral. Então você tem todos os agentes já listados aqui, como todas estão. E você tem uma característica que não importa quantas filas você tenha. Quando você selecionar todas as filas, por causa desse parâmetro asterisco, né, ele vai te mostrar o relatório de todas as filas. Ah, mas eu criei mais 20 filas. Vai mostrar de todas as filas que você criou, independente, né? E repara que as filas também têm chave, também tem aqui. Então, quando eu declaro um usuário, o usuário X, ele vai ter acesso só às filas 2020, 21 e 22. Então, na declaração, na criação do usuário, você tem que pôr só o Q 2020, Q 2021, Q 2022. Porque se ele quiser ter acesso ao relatório do Q 2018,
da fila 2018, ele não vai conseguir porque ele não tem chave, ele não tem nível de acesso para isso, né? Até que tá como 2028, mas aqui eu vou até reparar aqui só para exemplificar. E a gente vai ver agora também, além do parâmetro de chave, nós vamos ver os parâmetros das filas, né? Quais são esses parâmetros e qual a função deles, o que eles podem nos ajudar na extração de relatórios também. Além do relatório, que é o foco principal desse painel, ele tem um painel de monitoramento em tempo real. Na verdade, são dois painéis. O painel mais detalhado, que é para você abrir no teu desktop, né, para um supervisor, para um gerente, enfim, para alguém que está interessado e precisa ver a operação de call center acontecendo. E ele tem uma feature chamada wallboard, que é justamente uma informação mais resumida, numérica, que é para você colocar, por exemplo, num telão, num painel de monitoramento, numa TV de LED dentro de um NOC, por exemplo, ou dentro de um setor ou do próprio call center, né, para que se veja. E a gente vai ver alguns parâmetros que determinam isso e fazem com que esse wallboard e o painel de monitoramento sejam funcionais na parte visual, né? Só para exemplificar aqui, está justamente nessa parte aqui de attention levels. Então, eu tenho dois tipos de alarme visuais. Quando eu tenho em cima de uma fila um campo que fica amarelo, é um alarme de atenção, né? E vermelho é um alarme de emergência. Então eu começo a determinar as quantidades. Na fila 2032, que vai ser o meu telemarketing, tá? Por exemplo, eu quero que quando eu tenho 5 agentes, então eu quero que quando tiver 4 chamadas, né? Mais do que 4 chamadas logadas, eu quero que dispare o vermelho. E quando chegar em 5, que é meu número máximo de agentes, eu quero que fique em emergência, indicando que aquela fila estourou. Ou eu aloco mais agentes, ou eu tomo uma providência, diminui a quantidade de tempo que os agentes estão logados. Número de agentes em chamada, né? A minha fila tem 5 agentes. Quando eu tiver 3 agentes em chamada, eu quero que fique amarelo. Quando eu tiver os 5, né, se tiver mais do que 5, eu quero que entre em alarme de emergência. Então você tem parâmetros que você pode alarmar de acordo com a quantidade, né? Número de agentes em espera, número de agentes pausados, né? Tem muita gente pausada, dá um alarme. Isso é um alerta legal se você colocar no wallboard, né, numa televisão, no setor do call center, você vai mostrar para todo mundo como está o desempenho em tempo real e aquilo incentiva as pessoas, né, a aumentar a produtividade. E na parte de supervisão, você vendo isso no teu desktop, você está lá analisando outros números, ele tem uma vantagem no monitoramento, que ele tem o alarme visual, que fica amarelo ou fica vermelho, e ele tem um alarme audível, dispara uma campainha. Então mesmo se você estiver numa outra aba, trabalhando numa outra coisa, vai disparar uma campainha, você vai olhar o alarme amarelo lá, vai ver, estourou, né, tá para estourar a quantidade de agentes, o pessoal está muito pausado, muito tempo, né? Duração de chamadas em segundos. Se durar mais de 30, amarela. Se durar mais de 1 minuto a chamada, deixa vermelho como emergência. Não, mas a minha chamada tem em média 3 minutos. Então você vai multiplicar, você vai pôr aí 180 para entrar em emergência, por exemplo, né? Aqui é o tempo de espera, né? Então 30 segundos para espera é alarmante, 60 é emergencial. E o tempo de chamada aqui, 300, são 5 minutos, né? Passou de 5 minutos a chamada, já se torna uma coisa emergencial. Ele vai te apitar isso daqui. Então você pode mexer de acordo com a tua necessidade, caso você vai usar o monitoramento em tempo real ou o wallboard, que é o painel resumido de grande escala para você colocar numa TV 40 polegadas, para você pôr num telão, né, para que a equipe veja ou para que um setor inteiro veja. A gente vai ver um pouquinho mais num vídeo só de monitoramento em tempo real desse painel aqui, tá?
Vamos voltar agora para os agentes, a configuração de agentes. E a gente pode citar algum detalhe aqui, né? Para você criar um agente, você sempre tem que criar agente minúsculo barra o código do agente que ele vai usar. Esse sistema você sempre vai receber ele configurado, mas se você apagar, né, você vai ter autonomia para apagar, você pode criar novamente ou pode usar o nosso suporte. Tudo isso aqui que eu estou mostrando é para dar autonomia para a tua operação, mas se você quiser usar o suporte da BNT, você vai ser bem-vindo e todo tipo de solicitação que você fizer a gente vai restaurar, vai refazer, vai te ajudar a criar. Isso tudo já faz parte do nosso atendimento. Você tem alguns campos aqui que podem ser usados, tá? Para softphone, para VNC, para terminal, a gente não vai abordar isso agora porque a gente não usa isso. O campo supervisor é para determinar quem é o teu supervisor, caso você tenha mais de um, né? E ele vai ter uma supervisão diferente em cima desse agente. E aqui é a sua key, né? AG 2001, AG 2002, assim por diante, né? Aqui ele mostra de quais filas esse agente é membro, que já foi atribuído lá na configuração de filas. Você pode clonar também e pode seguir para outro agente. Então aqui não tem muito segredo. O mais importante é você alterar o nome desse agente para ele aparecer em relatório com outro nome, tá? Não confundir o seguinte: poxa, mas eu tenho aqui uma aba de agente com agente 2001 e eu tenho aqui uma aba de usuários que também tem o agente 2001. São duas coisas diferentes. O agente 2001, enquanto agente, enquanto atendente, ele existe no sistema e ponto. Alguém vai assumir a posição, né, 2001, mesmo que se chame lá Osni Souza. Mas eu sou o 2001, meu código é 2001 no sistema. Mas necessariamente eu não preciso ter um usuário de acesso, né? Eu vou trabalhar como agente, como um atendente lá numa fila, mas ninguém vai me dar acesso a relatório. Então o usuário 2001, embora ele exista, ele não vai ser usado por mim, nem por ninguém. Enfim, o supervisor vai usar o usuário dele de supervisor, o gerente de gerência, o administrador de administrador, e o agente 2001 não vai ter usuário. Independente se ele vai ter usuário ou não, ele existe no sistema, né? Aqui é um sistema de 16 agentes. 16 para receptivo, né? E para ativo. Mas são 32? Não. Na verdade são só 16. E se o agente 2001 estiver trabalhando numa campanha receptiva, obviamente o 2001 discador não vai conseguir trabalhar, não vai aparecer no relatório ao mesmo tempo. E no momento seguinte, ele me tira de uma fila receptiva, me coloca numa fila, né, o supervisor numa fila de discador ativa, eu já mudo o meu perfil para agente 2001 discador. Então eu teria aqui um agente que chama João da Silva no 2001 e João da Silva ativo, ou João da Silva telemarketing, por exemplo, né, para definir a posição dele na operação que ele está trabalhando. Você tem configuração de grupo, se você quiser agrupar agentes e usuários por grupo. A gente não criou aqui um grupo, você poderia criar um novo grupo, né? Pôr uma security key, pôr um ícone, escolher um dos ícones, a descrição desse grupo, e para você separar usuários por grupos, quando você tem uma equipe grande, e ficar mais fácil de você tirar relatórios e monitoramento. Localidades é a mesma coisa, né? Você pode ter várias localidades, se for interessante para você. Eu tenho times distribuídos geograficamente em locais diferentes. Então você cria lá site 1, site 2, site 3 e atribui. Hoje você tem o local principal, né? E os 32 agentes estão atribuídos a esse local principal. Vou salvar aqui como principal. Você tem aqui o entrante, né? O resultado da chamada, que você pode utilizar também. É pouco utilizado, mas se você tiver essa necessidade, a gente vai te orientar isso aqui via suporte. Features, né? Para você criar uma feature nova que vai aparecer no relatório também, como secretária eletrônica, conectado, ocupado, desconectado,
não chamar novamente. Então tudo isso aqui você atribui a chamada nas features para poder ficar marcado no relatório. E isso ajudar você no controle, né? Da mesma forma as tags, as etiquetas. Você pode criar etiquetas novas e atribuir também as chamadas. Código de pausa, né? Você no ativo e receptivo você tem como dar pausa. No ativo você dá pausa pelo painel, né, do discador. E no receptivo você pode dar pausa pelo próprio telefone, se o agente quiser pausar para ele ir ao toalete, coisa desse tipo. Ou o supervisor dele pausa ele pelo painel de supervisor. E nessas pausas você pode editar o que é essa pausa. Código 10 é almoço. E essa pausa aqui ela é justamente para quando o agente ele pausa por conta própria. Ele digita o código de pausa, ele digita o código de facilidade da pausa, asterisco alguma coisa, e aí ele põe o código da pausa. Se ele colocar 11 vai ser break, se ele colocar 10 vai ser almoço, e por aí vai, né? Aqui são os formulários de Quality Assurance, ou seja, de certificação de qualidade, que você vai editar as perguntas, que vem um exemplo, né, para você poder clicar, seção 1, 2, 3, você pode criar até 10 sessões, você pode criar grades para você poder atribuir dentro da chamada um nível de qualidade quando você dá acesso a isso a um usuário, a um agente, né? É uma função que pode ser utilizada para receptivo ou para ativo, além do painel de agente que tem no ativo, né? Aqui são opções de você criar localização de performance, né? E regras, você atribui também as chamadas e agentes. Aqui você edita relatórios, na verdade os relatórios já estão criados, né? E tem outras funções aqui que são mais voltadas a sistema e a desenvolvimento e customização. O mais importante das configurações que você vai fazer antes de começar a utilizar e extrair relatório é você criar os usuários que vão acessar essa interface, né, e o nível deles através das user keys. Você colocar o nome nas filas, né, conforme a tua operação. Não vou usar todas, vou usar 17, 18, 19. Põe o nome certinho aqui. Distribuir os agentes que você possui nessas filas de acordo com a tua operação. Mas e se ele mudar de uma fila para outra? Você muda. E se ele participar de mais de uma fila? Você marca ele em todas as filas que ele participa, né? Você configurar o nome dos agentes, né, que vão participar da operação. Lembrando que se eles forem receptivos, eles têm essa nomenclatura agente/2001, o nome dele aqui. E se eles forem da parte de ativo do discador, é CIP 2001 e o nome dele aqui. Grupos, se você for interessante, localidade de outras features, mas o usuário, né, que dá acesso ao painel, as filas que fazem parte da distribuição de chamada e os agentes que atendem a chamada é o principal que você precisa configurar e personalizar de acordo com a tua operação. Aí você vai conseguir extrair relatórios, que são os próximos vídeos que a gente vai ver, de uma forma legível e compreensível para qualquer um do teu time, da tua equipe, da tua empresa, né? Então, a parte de configuração de painel de relatórios, né, do call center é essa. E a gente continua nos próximos vídeos. Até lá!